Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Desculpa aí a cara assim, mas eu acabei de acordar. Junto com esse carinha aqui, ó. E eu acordei, tirei ele da cama, ele veio sonolento aqui pro sofá. Acho que dormiu de novo. E queria dar umas dicas aí para vocês que estão criando seus filhos no caminho que se deve andar, né? Você que está como obreiro, como pastor, como evangelista, como diácono, enfim. Não há alma mais importante, vida mais importante, ovelha mais importante do que seus filhos, do que sua família. Entende? Tem muita gente, muito pregador, muito homem de Deus, cara, que está fazendo milagres, maravilhas, sinais, por aí, pelo poder da fé. Mas está negligenciando, né, o maior milagre, que é a transformação do próprio filho. Por quê? Deus não vai fazer por você o que você tem que fazer. Deus não vai educar o seu filho no caminho que ele deve andar. Deus não vai dar atenção para ele como você deve dar. Entende? Deus não vai fazer a sua responsabilidade. E eu lembro quando eu entrei para a igreja há anos atrás, eu via os filhos dos pastores, filhos dos obreiros, filhos dos membros mais antigos, e a sua maioria, 70% deles, eram mal educados, respondões, não viviam segundo os princípios que os pais ensinavam na igreja. Resumindo, eles eram mimados, vamos dizer assim, defendidos pelos seus erros, pelas suas falhas, né? Eles não eram educados, né? Muitas das vezes os pais, devido a tanto compromisso na instituição, na igreja, com a obra de Deus, ele não tinha tempo. Ele não tinha tempo para estar em casa, para dar exemplo. Ou, se tivesse tempo, não priorizava estar com os filhos. Porque, com certeza, nas orações, entregava o filho na mão de Deus. Mas olha quanta dor, quanto sofrimento, né? Por quê? Porque enquanto os pais muitas das vezes estavam pregando em cima do altar, falando de bênção familiar, quando ele chegava em casa era um tormento e um sofrimento. Por quê? Porque os filhos estavam com problema. Os filhos estavam desobedientes, os filhos estavam rebeldes, os filhos estavam vivendo demasiadamente no pecado, deliberadamente. Então, eu ficava me perguntando, mas por que, meu Deus, isso? Por quê? Né? A resposta é simples. Né? A resposta é simples. Não é porque você é de Deus, não é porque você cumpre os princípios bíblicos, não é porque a pessoa está ensinando outras pessoas o caminho que deve andar teoricamente, que o da própria casa
vai ouvir. Por quê? Os de casa não vale o que você fala, vale o que você faz, vale quem você é, vale a sua presença, vale a sua atenção, vale a sua educação. Educar não é aconselhar. Muitos pastores, pregadores, obreiros, pessoas que servem a Deus, que ensinam tantas pessoas no caminho que devem andar, muitas das vezes elas não conseguem ensinar os da própria casa, porque ela não dá atenção, não dá tempo, não tem tempo de qualidade, não dá exemplo. Ah, mas eu dou exemplo, eu sou um homem de Deus. Mas o seu filho não vê. Seu filho não vê, sua esposa não vê, seus familiares não veem. Por quê? Porque eles não passam tempo com você. Entende? Eles não veem. Você pode até ser, mas eles não veem. Pelo contrário, talvez o pouco tempo que passa ali tá aconselhando, tá intimando, tá apontando com o dedo assim, ó, o caminho que deve andar. Entende? E usa a própria palavra de Deus como pretexto, num contexto, para ele continuar ausente, para ele continuar, muitas das vezes, grosso, porque quantos pastores, quantos obreiros, quantos servos de Deus, independente da denominação, eu presenciei sendo grosso e autoritário com o próprio familiar, com palavras. Não, você tem que fazer isso, você é filho disso, você é meu filho, e você é filho de pastor, e você é filho de obreiro, e você é filho disso, e está escrito, e está lá, impondo que o filho, que a esposa, que o parente, que vive no convívio, faça o que ele faz, seja o que ele é, né? Então, qual é o exemplo? Qual é o amor? Entende? Jesus, ele nunca impôs nada para ninguém. Jesus nunca foi autoritário com ninguém. Jesus, pelo contrário, quem estava perto dele seguia como exemplo, porque ele dava atenção a todos que chegavam perto dele. E talvez o seu filho, sua filha, sua esposa, os seus familiares que estão perto, chegam perto de você a todo momento, querendo uma atenção, fazendo uma pergunta, querendo uma resposta, querendo um tempo junto, um carinho, né? Querendo estar com você. Aí você dá uma desculpa que você vai fazer a obra de Deus. E a maior obra que Deus fez, que é você, e a maior obra que Deus fez, que é seu filho, está aí. Para Deus cuidar. Deus não vai cuidar dele enquanto eu estiver vivo. Entende? Deus não vai fazer por ele o que eu posso fazer. Deus não vai educá-lo enquanto tem eu para educá-lo. Deus não vai passar à minha frente. Deus não vai tirar a minha autoridade. Deus não vai tirar a minha responsabilidade de pai. Entende? Então, quando essa palavra diz, pais, ensina o caminho, né? Ensina, educa o caminho que o seu filho deve andar, não é com palavras. É você pegando na mão dele e indo junto. Entende? Mas entrando no mundo dele, fazendo ele, falando de uma forma que ele entenda, explicando de uma forma que ele entenda, segundo a realidade dele. Meu filho tem 11 anos de idade. Entende? Tem coisas que por mais que eu fale, ele não vai entender. Então, eu tenho que falar de uma forma que ele entenda. Eu estava lendo a Bíblia para ele e eu peço para ele ler a Bíblia um capítulo por dia, Provérbios.
né? Que é um livro de sabedoria. Tem muitos conselhos ali. E ele lendo, ele me chama de papai ainda. Papai, eu não entendi o que é vereda. Eu não entendi o que é vereda, pai. O que é vereda? Aí eu, caramba, essa Bíblia tá difícil para ele entender. Para mim é fácil, para ele é difícil. Então, eu te aconselho, você que é pai, mãe, tá na igreja e tem um filho adolescente, jovem, compra uma Bíblia com a linguagem de hoje, NTLH, com a linguagem de hoje, porque tem muita linguagem lá que quando você lê, você que está mais acostumado com a Bíblia, você vai estranhar, tá? Mas quando o adolescente lê, quando o jovem lê, isso vai ser poder de Deus. Isso vai ser o Espírito Santo abrindo a mente dele, dando entendimento para ele de uma forma que ele possa entender. Conforme ele for passando o tempo e tendo mais conhecimento da palavra, aí ele vai ler as Bíblia mais, vamos dizer assim, fiéis à língua hebraica, entende? Mas enquanto isso, entende? Você tem que arrumar meios para que seus filhos, eles possam ter interesse, eles possam ter gosto, eles possam entender a palavra de Deus. Porque senão, como que você vai educar o caminho que o seu filho deve andar, sem você estar com ele, sem você estar presente, sem você priorizar tempo? Talvez o pouco tempo que você tenha de mais tempo de qualidade, tempo que vai ficar na memória dele, na lembrança dele, sem imposição, sabe? Sem impor, sem obrigar. Não, ensinar. Você é um professor. Imagine você em uma escola onde você não tem estímulo nenhum, onde você não tem atividade nenhuma, onde você não tem, estímulo nenhum para você aprender. Entende? Interação nenhuma, não tem. Eu esqueci o nome que se dá. A analogia, não é? É algo quando tira da teoria e vai para a prática. Enfim, sabe? Interação ali que vocês estão mostrando na prática aquilo que é na teoria, aonde está todo mundo interagindo. E muitas das vezes muitos pais não interagem com os filhos. O que os pais fazem? Os pais, eles simplesmente falam o caminho que o filho deve andar. Eles falam, eles mostram, você tem que fazer isso. E obriga, você tem que fazer isso. E quando não faz, pune. Mas o próprio filho não vê o pai andar e nem muito menos o pai anda com o filho. Não está interagindo, entende? Não está ensinando, não está educando. E quando educa e não exorta com amor. Eu não estou falando que você, pai, não precisa disciplinar, não precisa muitas das vezes punir, né? Não é isso. Mas com amor. Entende? Então, não adianta você ser conhecido por todo mundo. E muitas das vezes, teu filho não te conhece. Teu filho não sabe quem você é. Muitas das vezes você é um personagem para o seu filho. E um personagem ruim. Por isso que muitas das vezes os seus filhos, eles não querem nada com Deus. Por quê? Porque eles estão perdendo você para Deus.
Você passa o maior tempo dentro da igreja, pouco tempo com eles. Você passa o maior tempo falando e ajudando as pessoas e não ajuda ele. Você entende todo mundo, mas não entende ele. Você brinca, sorri com todo mundo na igreja, mas quando chega dentro de casa, você está cansado, não tem tempo para brincar com ele. Então, como que você quer que o seu filho ande no caminho que você está ensinando todas as pessoas a andarem, se você não está mostrando para ele e nem andando com ele nesse caminho? Muitas das vezes, muitos pais, conhecedores da palavra de Deus, eles andam no caminho sozinhos, deixam os seus filhos para trás. Aí depois fica se perguntando, mas por que, meu Deus? Né? Por que o meu filho é assim? É simples. Simples de entender. Você não está sendo um pai que deveria ser. Você pode estar sendo um pastor, você pode estar sendo um obreiro, você pode estar sendo um evangelista, você pode estar sendo um pregador, enfim, você pode estar sendo o que for, e parabéns, muito bem. Mas um pai não está sendo. Então, tem muita gente que infelizmente abandonou o ministério, abandonou a igreja, abandonou o cargo, abandonou o título, abandonou tudo, chutou o balde da barraca, chutou o balde literalmente, por causa dos problemas familiares, por causa dos problemas dentro de casa, aonde ninguém via. Todo mundo olhava assim, aquele pregador, aquele evangelista, aquela pessoa da igreja, fiel, cara, fiel, vivia longe do pecado, mas ela não entendeu que a maior ovelha daquele pregador, a maior ovelha, a principal ovelha, ao qual ele deveria ter o cuidado de educar, ensinar, dar atenção, era o filho. Era a esposa, era o marido, enfim, era a família. Entende? Eu não estou falando para você parar de fazer o que Deus pede para você fazer em relação à obra dele. Eu estou falando para você começar a ouvir aquilo que ele fala em relação à sua família. A palavra de Deus diz que nós temos que ter equilíbrio. 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 Que adianta você ter 1 milhão de seguidores se o seu filho não te segue? Que adianta você ter 10 mil curtidas se o teu filho não te curte? Ou se você não curte o seu filho? Que adianta você deixar uma herança, né, financeiramente, que talvez vai durar por 2 gerações, se você não ensinar o caminho que o seu filho deve andar, e ele não te... e talvez a geração dele acabe. Entende? Então, você precisa cuidar do bem mais precioso que Deus te deu, que é da sua família, que é da sua esposa, que é do seu esposo, que é dos seus filhos. Entende? E quanto menor idade, maior a responsabilidade nós temos. Quanto menor a idade, mais responsabilidade nós temos, mais atenção, mais tempo, mais dedicação, mais formas e maneiras de ensinar aquilo que a gente sabe de uma forma educativa, né? Pedagógica, que a criança deve entender.
E isso, o Espírito Santo nos dá sabedoria quando a gente quer, quando a gente foca, quando a gente dá atenção. Sendo que muita gente, ela simplesmente faz uma oração. Ela chega assim para Deus e fala: meu Deus, cuida da minha família, que eu vou cuidar do teu povo. Cuida do meu filho, meu pai. Né? Estão cuidando dele lá na IBI. O pai joga a responsabilidade para a mãe joga a responsabilidade para o pai, né? Os pais jogam a responsabilidade para a educadora na igreja, enfim. Aí o filho, ele fica para lá e para cá, sem ter ninguém para educar, entende? Sem ter ninguém para cuidar. Então, seu filho, nossos filhos, eles precisam de atenção, eles precisam de amor, eles precisam de carinho, eles precisam de ensino, ensinar experiências. Então, experiências, você tem que estar com o seu filho para ensiná-lo, porque se você não estiver com ele, como que ele vai aprender? Você precisa ter momentos contínuos, diários, com ele, perguntar como que ele está, o que ele entendeu, se ele tem dúvida, o que está passando dentro dele, o que ele acha sobre isso, sobre aquilo, o que ele pensa, ouvir atentamente o que ele tem para falar e depois você explicar aquilo que é o certo, aquilo que é o errado e o caminho que ele deve andar. Segurar na mão dele e andar junto. Segurar na mão dele e andar junto com ele. Porque senão não tem como a pessoa permanecer no caminho. Entende? Porque não vai ter idade, não vai ter maturidade, entendimento, força, fé. E o pior, não vai ter um pai do lado dele, uma mãe do lado dele, para segurar na mão. Entende? Então, nessa idade, ó, tem que segurar na mão. Porque se não segurar na mão, não tem como eles andarem no caminho. E não é só se segurar na mão, andar no caminho que você anda, não. É andar no caminho que ele anda. Entende? Entende? Se tiver que brincar, brinca. Se tiver que explicar, explica. Se tiver que inovar, inova. Mas que você cuide do maior bem que Deus te deu. Fechou? Então, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você priorizar a sua família. Tem muita gente que ela não está seguindo a ordem das prioridades. A maior prioridade é o Espírito Santo e a sua salvação, né? Porque ela é individual. Então, é o seu caráter, é o seu coração limpo. E isso muita gente tem. Mas peca nisso aqui, ó. Em primeiro lugar é Deus. Em segundo lugar é família. 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 Aquele que não cuida dos seus é pior do que incrédulo. É grave isso. Tem muita gente em cima de um altar, pregando, falando, ensinando, sendo usado por Deus, sendo pior do que um incrédulo no cuidar da sua família, porque ele não está tirando tempo. Mas o que ele está priorizando? Ele está priorizando a obra de Deus. Ele está priorizando a igreja no quesito instituição, no quesito
fazer pelas pessoas que não é da família dele, né? E isso é mandamento. Nós temos que ir pregar o Evangelho, levar o Evangelho para toda criatura. Mas não podemos negligenciar a nossa família. Não podemos negligenciar a nossa família. Porque senão a conta vai vir. A conta vai vir. Vai pagar o preço. Entende? Muitos não têm suportado pagar a conta. Muitos não têm suportado pagar a conta. Muitos não têm suportado, né? E têm abandonado a fé. Primeiro a Deus, depois sua família. Aí sim, priorizando a sua família, cuidando dos seus, junto com os seus, em aliança, né? Em conformidade, em união. Aí sim, obra de Deus. Obra. Aí, meu irmão, aí sim você vai. Por quê? Porque você não vai só falar, você não vai só pregar, não. Você não vai só anunciar. A sua vida vai mostrar. Sua família vai mostrar. Seus exemplos vão mostrar. Entende? E uma atitude, um testemunho vale mais do que 1000 palavras. Então, muitos pregadores têm escandalizado o reino de Deus, têm escandalizado a fé, têm escandalizado o nome de Jesus. Por quê? Porque falam, pregam, anunciam, até ajuda muita gente com o seu servir. Mas depois vem o escândalo. Por quê? Porque elas não suportam o problema que tanto ela ensinou as pessoas resolverem, mas ela não dedicou tempo para ela resolver o dela. Aí cai, né? Aí vem a separação da família, vem a separação do casal, os filhos rebeldes brigando, enfim. Aí vem o escândalo, aquela pessoa se enfraquece, abandona a fé e muitas das vezes culpa a igreja, culpa a obra de Deus, culpa tudo, porque ela se dedicou tanto tempo, tantos anos na igreja, tantos anos na obra de Deus, tantos anos ajudando tantas pessoas, e ela não entende o porquê que o filho dela é daquele jeito, que a esposa o traiu, que o esposo, sabe? Mas por quê? Por quê? Porque não entendeu, não ouviu a voz de Deus. Entende? Quando falou em família. Então a coisa mais importante que você tem é a sua salvação. Isso é inegável. Entende? A segunda é a sua família. Sua família. A família que Deus te deu. A família que Deus me deu está aqui, ó. Esse é o Leonardo. A minha esposa é a Marcela. Está trabalhando agora. Entende? Eu vou trabalhar à tarde. E eu gosto de estar no tempo livre com ele aqui, ó. E no dia a dia, estando com ele, eu ensino a palavra. Entende? Ensino a palavra. Eu lembro como se fosse hoje, eu ensinando ele a lavar louça. Vamos lá, filho, vamos lavar louça e tal. Pai, mas eu não sei. Eu falei, é por isso que você vai lavar louça, vai aprender. A gente aprende na prática. Aí tá. Aí ele lavando lá e tal. Aí daqui a pouco o prato escorrega da mão dele e cai no chão. Pau. Quebra. Aí ele com susto e com medo começa a chorar. Meu pai. Aí eu, calma, filho. Tá chorando por quê? Viu?
Eu não queria lavar a louça. Eu falei, é assim mesmo. É assim mesmo, isso acontece. Ainda bem que não caiu no teu pé. Ainda bem que só quebrou o prato, cara. Não tem problema. Tá vendo? Viu como é que a gente aprendeu? Viu como é que você aprendeu? Por que o prato caiu? Porque você tirou ele da pia. Você estava esfregando ele longe da pia. Então ele escorregou na tua mão e caiu no chão. Agora, se você estivesse esfregando ele na pia, ele tinha escorregado da sua mão e caído na pia. Talvez nem quebraria, porque... Entende? Então, quando você for lavar a louça, que eu já tinha falado isso pra você, lava aqui, ó. Tá bom? Mas não tem problema não. A gente cata aqui e joga fora, cara. Entende? Errar. Quando a gente erra, a gente aprende. Então, você aprendeu. Tá bom? Ele, tá. Aí parou de chorar e voltou a lavar a louça. Entende? Então, é a forma que você ensina. É a forma que você educa. Imagina se eu chegasse para ele, você tá vendo? Você fez não sei o que e tal. E assim, infelizmente, muita gente tem educado os seus filhos no caminho que devem andar. Não sabem educar. Não sabem falar. Entende? Mas por que não? Porque não dá atenção. Não se coloca no lugar deles. Entende? Não é porque são seus filhos que ele tem que ser igual a você. Entende? Não é porque você é espiritual que o seu filho vai ser espiritual. Não é porque você é fiel que o seu filho tem que ser fiel, não. Você tem que ensinar ele a fidelidade. Não é porque... Entendeu? Não. Não. Você vai ter que ensiná-lo. Educá-lo com amor. Entende? E o Espírito Santo vai te ensinar. Eu não sei qual é a realidade da sua casa, qual é a realidade da sua família, qual é a realidade que você está vivendo. Eu sei de uma coisa, que você precisa atentar para a sua realidade. Muitas das vezes a pessoa ela fica crendo em algo que infelizmente nunca vai acontecer. Porque ela crê na teoria. Ela crê na teoria. Você vai ter uma família abençoada. Creia. Tá, amém. Mas ela esquece que para ela ter uma família abençoada, ela tem que ser uma bênção na casa dela. Ela tem que praticar a palavra. Na prática, não é na teoria não. Né? Tá lá. Faz, ensina, educa. Educa é tempo, educa é sacrifício, educa é fazer 1, 2, 3, 4, 5, 10 mil vezes se for preciso até aprender. Educa é segurar na mão, educa é ter paciência, educa é ter amor, educar, cara, não é aconselhar, não é falar. Entende? Educa no caminho que deve andar. Então você tem que andar nesse caminho com ele, de um modo aonde ele suporte. Imagine você sendo um atleta, né? Vai percorrer uma montanha cheia de obstáculos e você quer levar o seu filho de 11 anos, 5 anos de idade, não importa, você sabe que ele não está preparado, mas você quer que ele faça o que você faz. Você quer que ele vá... Não é ele que vai no seu ritmo, é você que vai no ritmo dele, fazendo ele melhorar a cada dia, fazendo ele crescer a cada dia, fazendo ele vencer ele mesmo a cada dia. Entende? Então, olha o tempo que você... Se você fosse sozinho, você levaria, sei lá, 1 hora. Mas como você vai junto com o seu filho, com a sua esposa, enfim, você vai levar 5 horas, 10 horas, 1 dia, mas você vai chegar lá. E olha o tempo que você teve que dedicar.
Entende? Olha quantas vezes você teve que parar. Não por causa de você, mas por causa dele. Mas nessa experiência de ir junto, ele cresceu. Ele aprendeu. Então quando ele for de novo, aí vai mais rápido. Porque já vai estar mais preparado. Então é assim. O educar é assim. Entende? Não é no seu tempo. Não é do seu jeito. Não. Não é. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu jeito. E vai ser no tempo da pessoa. Mas se você não estiver lá para ensinar, para ter paciência. Tem coisas que eu estou ensinando o meu filho desde quando ele se entende por gente. Há 11 anos eu estou ensinando. 11 anos eu estou ensinando. E vou continuar. Muitas coisas ele já aprendeu. Outras está aprendendo. Outras não. Entende? Então, pais, cuide do maior bem que você tem, a maior prosperidade. Esse canal eu falo de prosperidade, tá? Esse vídeo eu vou postar nos 2 canais que eu tenho. Eu tenho um que é o Leandro Mendes, que é onde eu falo muito de prosperidade, e o outro do Obreiro Leandro Mendes, que fala muito sobre espiritualidade. Eu vou postar nos 2, pela necessidade. Porque tem muita gente que não está cuidando do maior bem que Deus deu para ela, da maior prosperidade que ela pode deixar nessa terra, que são sua família, seus filhos. Não há nada que eu possa deixar mais do que Ele nessa terra. Nada. Absolutamente nada. Eu posso deixar bens, eu posso deixar carro, eu posso deixar, como eu quero construir empresas, eu posso deixar empresas, eu posso deixar o que for. Posso deixou um legado, ajudou muita gente. Tá, muito bom. Mas, e aí? Ajudou o seu filho? Ajudou a sua família? Entende? Então, não há satisfação maior, não há bem maior que você possa fazer para você mesmo, que é cuidar dos seus. Cuide dos seus, porque Deus só vai poder fazer isso na sua ausência. Deus só vai poder cuidar dos seus na sua ausência. Deus só vai poder educar o caminho que o seu filho deve andar na sua ausência. Deus só vai poder fazer isso porque Ele não vai ultrapassar sua autoridade. Contrapartida, Deus ele faz isso quando os filhos são maiores de idade. Se o seu filho é maior de idade, aí sim, a responsabilidade maior não é sua mais. A responsabilidade maior é de Deus, porque Ele é maior de idade. Então vale muito a sua oração, vale muito o seu propósito, vale muito o seu jejum, vale muito a sua dedicação espiritual em estar orando, intercedendo e amarrando todo o mal, para que Deus sim ensine o caminho que ele deve andar. Fechou? Forte abraço.